Meus queridos, que a paz do Senhor esteja com todos vós, né? Primeiramente, é uma alegria é, poder estar compartilhando com os irmãos essa mensagem, né? A Bíblia, quando fala, Paulo, quando descreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, né, no versículo 23, a ceia do Senhor. É muito importante nós entendermos, e essa era talvez a grande preocupação do apóstolo Paulo, né? Paulo estava preocupado com a igreja, Paulo estava descrevendo ali, ele diz assim, eu não vos louvo, né, quando vos ajunteis, o que dizer, não vos louvo nisto, porque vocês se ajuntam-se para pior, não para melhor. Interessante, né? Interessante, eu tenho pregado isso na igreja, eu queria fazer uma breve descrição do texto aqui, porque essa era a preocupação da igreja, do apóstolo Paulo com a igreja, né? Porque a igreja não estava entendendo os valores, eles estavam se juntando, comendo, partilhando, festejando, né? E Paulo diz, não, isso vocês podem fazer em casa, né? Vocês podem ter uma vida normal em casa, as atividades, essas coisas vocês têm que fazer em casa. Mas quando vocês se reúnem na igreja como comunidade, né, não entra nem a questão do prédio, né, do templo, mas ir a um lugar como comunidade, quer dizer, ali onde prestavam serviço, ali onde expressava a sua fé, ali onde expressava a sua honra, ali onde expressava a sua fidelidade, né? Então ali era um ambiente, eles precisavam honrar aquele ambiente, e eles não estavam nem mesmo honrando o ambiente, que Paulo chama aquilo de casa de Deus, lugar de casa de Deus, eles não estavam nem mesmo honrando aquele ambiente e não estavam nem mesmo entendendo o princípio da Santa Ceia, porque havia uma desigualdade entre eles, né? Eles não cumpriam os requisitos primordiais do texto da Santa Ceia que mencionava a respeito da morte, né? E ressurreição do nosso Senhor Jesus, sendo esse ato, né, essa paixão de Cristo, que é a nossa Páscoa, pelos nossos pecados, eles não estavam entendendo, eles estavam simplesmente celebrando. E Paulo, então, preocupado, escreve a eles e diz assim, vocês não estão atraindo juízo sobre si, porque não estão entendendo. Ele diz assim, vocês não têm um tribunal dentro de vocês para analisar, para julgar. E ele diz assim, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não iríamos passar por julgamento. E eles estavam atraindo sobre si um juízo que não precisava, porque não entenderam o ambiente, não entenderam o ato, não entenderam o princípio, né? Então, o lugar que eles estavam precisava ser honrado porque era o serviço, porque era o lugar de honra, porque era o lugar de obediência. Por isso nós nos reunimos na igreja, né? Não era o essencial, né? Eles precisavam entender o essencial, que era o que representava a ceia, mas eles não estavam nem mesmo entendendo o ambiente que eles estavam, né? Pois bem, nós estamos hoje celebrando a ceia, nós também hoje não temos a oportunidade de estar no ambiente, porque Paulo também zelou por esse ambiente, né? Mas ambiente como serviço, né? Como a gente expressa a nossa fé e ali é o lugar da obediência e da honra. A gente não tem hoje a oportunidade, mas nós estamos, queridos, participando da ceia, né? E entendendo pelo menos o princípio da Santa Ceia, adorando a Deus, servindo a Deus. Mas é importante entender que se a igreja que Paulo explica o texto, a igreja não estava entendendo, a igreja de Corinto não estava entendendo, e por consequência disso talvez atraindo juízo, nós precisamos entender os princípios da ceia. Primeiro, nós somos pecadores, e só Cristo perdoa os nossos pecados. Só Jesus é a nossa salvação, né? Só Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, e nós entendemos que nós precisamos participar da ceia. Por quê? Porque se Jesus é o nosso Salvador, é o nosso único e suficiente Salvador, ele fala que a nossa atitude de fé, fazendo menção do sacrifício dele, é participar da ceia. Ele diz, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, terá vida em si mesmo. Porém, quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não terá vida em si. Então, quer dizer, nós entendemos que Jesus é o nosso Salvador e nós participamos da Santa Ceia em símbolo de unidade, em símbolo da nossa fé e da nossa entrega. Nós participamos porque é a única alternativa para aqueles que querem ser a igreja, porque Jesus veio buscar a igreja. Jesus vem buscar a igreja, Jesus morreu pela igreja. A igreja se revela ao mundo como o corpo de Cristo. Então, a única forma de nós sermos salvos é sendo a igreja e como igreja participando da Santa Ceia, expressando ali a nossa fé e a nossa devoção a Cristo. Então, entendemos que Cristo morreu na cruz, é nosso Salvador. Entendemos que precisamos participar
do corpo e do sangue de Cristo. E entendemos que precisamos aplicar o princípio do texto. E isso foi o grande erro da igreja primitiva. Eles não estavam entendendo o princípio do texto, porque o texto era honrar o lugar que eles estavam, né? O texto era entender o que eles estavam fazendo, e o princípio do texto é viver o que eles estavam se propuseram a fazer. Eles não estavam entendendo, eles não estavam respeitando o ambiente, e eles não estavam cumprindo o princípio. Então o que Paulo fala e explica? Eles dizem, vocês se juntam, não é para melhor, é para pior, porque não estão entendendo essa base, esse princípio. Então nós precisamos entender esse princípio, valorizar o ambiente, e nós precisamos, né, colocar em prática a parte prática do princípio, que é amar a Deus, viver para Deus, servir a Deus, neutralizar a natureza humana, neutralizar os pecados, se chama santificação e santidade, viver para Cristo, buscando a Cristo e aplicando os princípios de Cristo. O que é aplicando os princípios de Cristo? Primeiro, nós amamos a Deus, porque Ele morreu por nós. Estávamos nós mortos em nossos pecados, nossas ofensas, e Cristo nos vivificou. Então nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador. É o princípio da Santa Ceia. Só Cristo é o nosso Salvador. Entendemos que se Cristo morreu por nós, o justo pelo injusto, logo nós vamos viver os mesmos valores. Quer dizer, nós vamos amar as pessoas como nossos irmãos, nós vamos amar o nosso próximo, nós vamos viver em unidade. Nós vamos amar a Deus como Pai, nós vamos amar o nosso irmão. Porque uma vez que Cristo morreu pela nossa vida, pelos nossos pecados, pela nossa vida pecaminosa, que não tínhamos nenhum tipo de perfeição, nós não tínhamos nenhum tipo de mérito, nenhuma condição, Cristo então olhou para nós e com compaixão morreu pelos nossos pecados. O que Ele espera é que a Santa Ceia represente isso, que nós também tenhamos amor e tenhamos compaixão para dar aos nossos irmãos. Há uma igualdade que a igreja de Corinto não estava vivendo, né? Há uma igualdade no contexto da ceia que a igreja não estava vivendo. Um comia, um bebia antecipadamente, o outro estava mais cedo, o outro se embriagava, o outro, e cada um celebrava do seu jeito, né? E o que Paulo estava dizendo, gente, a Santa Ceia tem objetivo, né? Ela vai ser celebrada, né, em memória de Cristo, até que Ele venha. Quer dizer, nós estamos fazendo, lembrando o ato de Cristo. Nós estamos participando do pão e do sangue, lembrando que Cristo morreu na cruz, lembrando que Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. Talvez seja a essência fundamental, vamos dizer assim, né? O que tem que ser a parte mais clara desse texto é que a igreja precisa celebrar em memória, né? Ela precisa lembrar o sacrifício de Cristo. Em tudo que ela for fazer no tocante à Santa Ceia, ela precisa lembrar que Cristo morreu, sendo santo, sendo perfeito, sendo Deus, por nós pecadores. E que se Ele nos amou sendo pecadores, então nós podemos amar primeiro a Deus, porque Ele nos deu essa condição, e nós podemos amar o nosso próximo, amar o nosso irmão, amar uns aos outros, amar o pecador, amar o inimigo, né? Jesus disse que a gente deve orar por quem persegue, né? A gente deve, se alguém bater na nossa face, der ao outro lado. E Jesus nos ensinou tantos princípios da Santa Ceia e celebrarmos em unidade. Então, queridos, essa é a nossa Páscoa, né? Talvez hoje a gente está celebrando a Santa Ceia, uma Páscoa especial. Quem sabe a gente se preocupou em esconder o ninho de chocolate, se preocupou em ter o chocolate, em dar o chocolate, né? Em deixar alguém feliz com o chocolate. Mas minha pergunta para você, você deixou alguém feliz fazendo menção do sacrifício de Cristo por ele? Por ela? Você fez alguém feliz? Ah, pastor, eu quero fazer as pessoas felizes, então felizes eu dou chocolate, bombom, eu faço isso pela criança, pelo adulto, é para deixar feliz. Mas a minha pergunta é, nós estamos celebrando a ceia, a Páscoa, fazendo menção do que? Celebrando o quê? Cristo morreu por nós pecadores. Eu não vejo na Bíblia ovo, eu não vejo na Bíblia chocolate, eu não vejo na Bíblia nada referente à Páscoa que tem a ver com chocolate. Não é proibido comer chocolate, não é proibido dar presente. Mas você já alegrou alguém com a promessa da ressurreição hoje? Você já deu feliz Páscoa fazendo menção de que ela pode ser salva através do sacrifício de Jesus e que talvez seja a única forma de realmente ela ter uma felicidade plena? Ou você quis dar só um presente a ela, um chocolate a ela? Um chocolate, um bombom, é uma alegria momentânea, passageira. E por que nós esquecemos de dar aquilo que é eterno?
E esse foi o erro da igreja primitiva. Eles estavam celebrando, comendo, bebendo, festejando e fazendo de algo tão importante, de um princípio tão importante, eles estavam fazendo só um momento emotivo, um momento de alegria, um momento de celebrar entre as pessoas, de comer, de beber. E Paulo diz, vamos fazer isso em casa, vocês têm momento para fazer isso, né? Mas vocês precisam entender e celebrar, e toda vez que você celebrar a ceia, façam menção, tragam à memória o sacrifício de Jesus, tragam à memória que Cristo morreu pelos pecadores, por nós pecadores, e vivam esse princípio, amem, sirvam um ao outro, amem-se e vivam como igreja. Então, meus queridos irmãos, aplique isso, sabe? Que essa seja uma Páscoa especial e feliz para a igreja, sabe? Nós não estamos tendo a oportunidade de nos reunir num ambiente, né? Nós não estamos tendo a oportunidade de, quem sabe, trocar abraços, ou até, quem sabe, poderíamos até trocar presentes, mas nós temos a palavra e o Espírito Santo, né? E essa é a nossa promessa, querido. Essa é a nossa promessa, que se nós vivêssemos a palavra de Deus e a Santa Ceia, participando do pão em unidade, participando do vinho como símbolo do sangue de Cristo, do suco, né? Nós viveríamos para todo sempre, né? Eu quero desejar uma feliz Páscoa à igreja que eu amo, e quero dizer que a palavra que eu tenho proferido a cada irmão, a cada ministração, são palavras que eu creio que Deus colocou no meu coração. Eu quero desejar uma feliz Páscoa, que se tiver que comerem chocolate, se tiverem que compartilhar isso, que compartilhem com alegria, mas que façam menção da verdadeira Páscoa. A primeira Páscoa lá no Egito, com o povo de Israel, foi liberto da opressão do Egito, da escravidão, né? E já não havia mais condenação sobre eles. A mesma coisa a nossa Páscoa, nosso Cordeiro Pascual, Cristo naquela cruz, Cristo, não coelho, não ovos de chocolate, Cristo naquela cruz, ele morreu por nós, ele diz para nós celebrar isso, para as nossas gerações, até que ele venha. Ele foi o nosso Cordeiro Pascual, que tirou o nosso pecado. Então, faça menção disso com a sua família, com a sua casa. Participe da Santa Ceia como a Páscoa mais maravilhosa que você pode participar. Vai ser a Santa Ceia na tua casa, na tua família. Não é um ninho escondido, não é um bombom, não é chocolate guardado no teu armário. Não. A Páscoa mais maravilhosa que você vai viver é a Santa Ceia na tua casa em unidade. Até que o Senhor venha, até que nós vamos poder estar na eternidade com Ele participando dessa Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos vocês. Eu amo, eu quero orar agora apresentando, quero que você segure o pão, quero que você segure o cálice com o suco, e eu vou estar orando agora apresentando a Santa Ceia. Nosso Deus e nosso Pai, consagramos agora aquilo que cada irmão está segurando na sua mão, cada família está apresentando agora, o pão como a carne que foi ali castigada e moída na cruz do Calvário, assim como o vinho, que também, Senhor, foi derramado, como teu sangue derramado ali naquela cruz até a última gota pelos nossos pecados. Senhor, assim como lá, quando o povo estava sendo liberto da escravidão no Egito, e lá Moisés determinou, através daquilo que o Senhor revelou a ele, para que o povo celebrasse a Páscoa, quer dizer, Páscoa, passagem, passar de largo, porque o anjo da morte ia passar e não ia tocar, vendo o anjo nos umbrais, não ia tocar no povo de Israel, não ia tocar no primogênito dos filhos de Deus. E assim também, Senhor, aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro, Senhor, o anjo da morte, o poder da morte, o poder da condenação não vai tocar nos filhos de Deus, porque eles estão marcados com o sangue que foi vertido ali naquela cruz. E essa é a nossa Páscoa. Quando lá já a primeira Páscoa celebrada, ela foi tipificada, Senhor, para que nós entendêssemos, Senhor, que o Senhor morreria. Ela foi profética para que a igreja entendesse que o Cordeiro de Deus ia tirar o pecado do mundo. E essa seria a nossa Páscoa, o nosso Cordeiro Pascual, a nossa santificação através do poder do sangue, do poder da palavra, do poder, Senhor, da atitude, do sacrifício daquela cruz que nos gerou salvação e vida eterna. Em nome de Jesus eu abençoo, Senhor, este pão e esse cálice, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, queridos.